E aí galera, aqui é a Juki, sejam muito bem-vindos ao AMD Brasil e hoje a gente vai falar de uma placa de vídeo aí chamada Radeon RX 5500. Se você está interessado no que você pode obter dessa placa de vídeo, fica até o final. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações, já vai deixando seu like e bora pro vídeo. Gente, quando a gente fala das placas de vídeo da série 5000, a gente está falando então da utilização da arquitetura RDNA e a litografia aqui já vai ser 7 nanômetros. Então, mesmo que a gente fale aí da 5600, 5700 ou 5500, que é o caso desse vídeo aqui, todas vão ter acesso, né, vão estar utilizando essa arquitetura. Falando especificamente então da 5500, vamos aos números para vocês terem uma noção aí de qual que é o desempenho que essa placa pode entregar. Ela tem 22 unidades computacionais, tem um Game Clock de 1670, o Boost Clock dela vai ficar em 1845 e quando a gente fala aí de teraflops, estamos aí na casa de até 5,2. Falando da parte de memória, a gente vai ter uma capacidade de armazenamento de até 4 GB, utilizando memória GDDR6. Largura de memória a gente vai ter em 224 e interface de 128 bits. Na parte aí de suporte às possíveis conexões DisplayPort, então a gente vai ter suporte até 1.4. Ela já vai ter suporte ao PCI Express 4.0 e mais pra frente a gente também vai falar da tecnologia FreeSync. Obviamente a gente está falando de uma placa voltada aos gamers, né? Principalmente aos gamers que jogam em resolução Full HD, aquela resolução mais básica que todo mundo tem. Então a gente está esperando aí uma qualidade no low ao ultra. Depende de qual jogo você está jogando e depende da quantidade de frames que você quer. Dependendo do jogo, ela até roda em ultra, mas você quer tipo 425 frames. E aí então a gente deixa pra você também fazer essa escolha entre quantidade de frames e qualidade gráfica. Então, falando de jogo, vamos falar dos principais recursos que a gente tem justamente nesse campo tão maravilhoso de performance. A AMD se propõe a entregar no dia 0 do lançamento dos principais jogos drivers atualizados para que você justamente tenha acesso às melhores tecnologias já de cara, assim que o jogo abrir, né, assim que os servidores abrirem e derem a largada para você poder aproveitar desde o início. Além disso, junto com o nosso software de drives, que é o Adrenaline, né, o Adrenaline, como vocês preferirem, que está na sua versão 2020, a gente vai ter mais alguns recursos que são muito bem-vindos. O anti-lag, por exemplo, ele te ajuda a ganhar alguns frames ali, principalmente se a sua GPU está atrás do seu CPU. Ele dá aquela boostada na sua GPU e aquela coisa, né? Quando a gente fala aí de CPU e GPU, eles precisam estar sempre conectados e assim, menor quantidade de delay, sempre muito melhor, né? Menores latências, menor delay, sempre entrega uma melhor experiência aos jogos, né? Nos jogos para os nossos queridos jogadores. Como não só de drive vive as nossas placas de vídeo, a gente precisa falar também de alguns filtros aí de melhoria de imagem, porque é sempre muito bom a gente ter uma imagem mais fluida, mais detalhada, com uma maior resolução e principalmente num cenário onde a gente não perde desempenho, porque, querendo ou não, os nossos queridos frames precisam ser sempre os mais altos possíveis. Então a gente tem, junto com algumas ferramentas do nosso Fidelity FX, mais filtros para que a gente consiga justamente entregar uma qualidade melhor sem perda de desempenho. Quando a gente fala também do Fidelity FX, é importante a gente ressaltar que ele é basicamente um kit de ferramentas open source para os estúdios de desenvolvimento aí dos jogos. Ou seja, é uma ferramenta que a AMD entrega para os desenvolvedores para eles justamente saberem como utilizar da melhor forma os recursos que a gente coloca no nosso hardware, para que o hardware converse com o nosso software de uma maneira mais fluida. Para finalizar, e assim, não menos importante, vamos falar um pouquinho do nosso querido, maravilhoso FreeSync.
Porque não adianta, efetivamente falando, a gente ter uma quantidade muito alta de frames se na nossa tela a gente tem imagens totalmente quebradas e aquela coisa meio zoada, vamos colocar assim. O que é o FreeSync, gente? O FreeSync ele é o Adaptive Sync, adaptado já para a utilização das Radeon. Ele sincroniza os quadros gerados pela Radeon com os quadros mostrados pelo seu monitor. Lembrando que essa tecnologia ela precisa estar disponível justamente no seu monitor. O módulo precisa estar lá para que o monitor faça, então, aceite, né, fazer essa sincronia. A gente tem uma função nos jogos chamada de V-Sync, que ela realmente sincroniza os quadros, garante, né, que vai ter sempre uma imagem sendo mostrada por vez, mas infelizmente essa tecnologia ela gera um delay, porque é como se o monitor esperasse, ou ele tivesse um buffer de imagens. Quando a gente tem o FreeSync, a gente tem exatamente o benefício do V-Sync sem o malefício dele, que seria esse delay. Então é importante aí, se você gosta de jogar e quer ter sempre uma imagem limpa na sua tela e obviamente sempre uma imagem, né, sem ter aquela quebra, é importante você também verificar a possibilidade de ter um monitor com essa tecnologia. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem colocar aqui embaixo nos comentários ou falar com a gente nas nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!